O Caio também tem informações sobre essa investigação do Banco Master, porque o Caio trouxe, foi na semana passada, né, Caio? Que Daniel Worcaro pretendia tentar poupar o Supremo Tribunal Federal numa possível delação premiada, mas os investigadores não querem aceitar isso, não pretendem aceitar isso e querem explorar possíveis reuniões do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Central, que teriam como assunto principal a situação do Master. Isso, Márcio. Na verdade, o plano inicial, né, exatamente o que você falou, né? O plano inicial que nós trouxemos aqui em primeira mão na segunda-feira passada aqui na CNN, era de que o Worcaro quer pretende delatar os políticos, a política, dirigentes partidários, deputados, senadores, ministros, por aí vai, governadores, e poupar ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente sabe que já tem 3 ministros, de alguma maneira, direto ou indiretamente envolvidos: Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes e o próprio Nunes Marques, cujo filho aí se revelou nos últimos dias que também tinha um contrato ali com o Banco Master. Agora, esse plano inicial do Worcaro, ele pode se esbarrar na realidade dos fatos. Qual é a realidade dos fatos? Os investigadores, a Polícia Federal, as pessoas que vão fazer o processo de delação com o Daniel Worcaro, eles têm ali um script para seguir, né? E desse script, elas não podem, por exemplo, deixar de perguntar alguns fatos relacionados à relação dos ministros do Supremo com o Daniel Worcaro, né? Isso o próprio ministro também, André Mendonça, que é o relator do caso, né? O que a gente tem de informação de bastidor é que ele exige ali uma delação séria. Uma delação séria é que não poupe ninguém. Então a informação que a gente traz hoje é de que já está ali previsto por parte dos investigadores esse questionamento específico sobre se, de alguma maneira, o ministro Alexandre de Moraes teria ou não atuado no Banco Central durante o processo de liquidação do Banco Master. E por que essa pergunta? Porque a gente sabe também que a mulher dele, o escritório da Viviane Barça de Moraes, fechou um contrato de 129 milhões de reais, que na semana passada o escritório veio a público dizer que não houve uma operação jurídica por parte do escritório no processo de liquidação do Master. Mas isso está, sim, previsto para ser questionado ao Daniel Worcaro se o Alexandre de Moraes atuou ou não a favor do banco no Banco Central. Agora, Caio, questionar Daniel Worcaro sobre isso é uma coisa. Investigar o que ele venha a dizer sobre isso, especificamente o ministro Alexandre de Moraes, é outra completamente diferente, né? Sim, Márcio, houve uma evolução aí, né, na questão das delações premiadas. É uma lei de 2012, depois ela foi evoluindo. A primeira ação prática das delações premiadas foi durante a Operação Lava Jato. Teve muito erro ali, muita delação inventada, tem casos clássicos disso que os criminalistas citam, e muitos se incomodam com esse instrumento jurídico. Primeiro porque, de fato, ele elimina ali um processo, uma estratégia de defesa técnica, e segundo porque o sujeito está sob pressão, preso, e aí ele delata, né? Ele tende a delatar para sair daquela situação. Sim, você tem razão. O fato meramente do Daniel Worcaro apontar que sim, XYZ, político tal, ministro Y, teve uma relação comigo, me ajudou em tal processo, não necessariamente vai implicar numa postura de acusação contra esses delatados, se não vier acompanhado de provas. E no caso dessas autoridades, principalmente dos ministros do Supremo, de algum tipo de ato de ofício. Né? Que se a gente for voltar lá no julgamento do Collor, nos anos 90, pelo Supremo Tribunal Federal, que ele foi absolvido, é justamente porque não se encontrou um ato de ofício no qual ele teria recebido a propina, e em troca ele deu um ato que só ele poderia ter dado. Esse ato precisa estar muito bem explicitado, se for o caso, contra autoridades, especificamente contra ministros do Supremo Tribunal Federal.